A todos, amigos e irmãos, com imenso prazer que trazemos mais um vídeo e mais uma pergunta de um amigo que está desejoso assim pela verdade. Essa semana o amigo assistiu um vídeo de uma religião e ele viu que essa religião tinha como o seu fundador Joseph Smith, e ele viu ali que, segundo o Joseph Smith, ele recebeu a visita de um anjo de nome Moroni, e esse anjo deu um segundo evangelho ali do Messias. E o irmão me perguntou, eu disse: bela pergunta, e as escrituras vai responder, se for suficiente para aqueles que possam estar ouvindo. Tome ali suas escrituras e vamos lá. Para isso a gente tem o quê? O livro da profecia, não é? Então vamos observar as escrituras, o que as escrituras falam. Primeiro vocês anotem aí Mateus capítulo 16, né? Versículo 13 em diante. Diz assim: chegando Yeshua à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Verso 14, responderam: uns diz ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15 diz assim: perguntou-lhes ele: e vós, quem diz que sou? Simão Pedro respondeu: tu és Yeshua, o Filho do Deus vivo. Verso 17, respondeu-lhes Yeshua: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nós respondemos uma pergunta já colocando a outras. Então o que a gente percebe aqui? O Messias é o Filho do Deus vivo. Quem revelou não foi carne nem sangue. Homens não podiam revelar, só o próprio Pai dizer a identidade do seu filho. E quem era ele? Filho. Então, ele diz no verso 18: e também eu te digo que tu és Quefá, Pedro conhecido por vocês, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então existe o que? Um fundamento, que é o que? O Filho de Deus. Irmãos, Apocalipse 19, verso 10, nos deixa bem claro que o espírito da profecia é o testemunho do Messias. Não tem outro testemunho. E esse fundamento é que os apóstolos, né, perseveravam e mandam que a gente persevere nessa doutrina. A gente vai ler o livro de Gálatas, capítulo 1, né, onde a gente vê uma menção, né, onde Shaul fala, Gálatas capítulo 1, verso 6. Admiro-me que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Yeshua para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas um que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Yeshua. Mas ainda que vós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, que esse seja amaldiçoado. Então, irmão, amigo, irmão querido, ou aqueles que possam estar desejosos da verdade, existe um fundamento, o testemunho do Messias que está nos 4 evangelhos. Esse é o fundamento, porque o testemunho do Filho fala lá em Apocalipse, ou Canon Galut, Revelação 19:10, e você vê, o Rabino Shaul diz que não era para a gente aceitar o outro evangelho. Sabe o que me chama a atenção?
é que as pessoas estão muito caindo ultimamente em Oséias 4:6. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, amigos, sempre tem as escrituras como base e regra de fé. O próprio Messias, quando fala ali no deserto da tentação com Lúcifer, ou Satanás já, né? Ele afirma para ele, está escrito. Por quê? Quando ele vai em Lucas capítulo 4, quando ele desce a Nazaré e começa a recitar, ele cita uma palavra, uma profecia no livro de Isaías, que o espírito do pai dele estava sobre ele. Ele veio justamente curar os enfermos, né? Os cegos, aquele cego João 9 que foi direto ao poço, escrituras sagradas. Então precisamos, de uma vez por todas, de sair de estigmas de conversa de homens. Muitos aí estão afirmando que as escrituras são falsas, mas se ela fosse falsa, esse poder que tira ali o cetro de governo que deveria ser de Israel, porque todas as outras nações, segundo o Salmo 147, verso 19, desconhecem, né, o evangelho ali passado aos judeus. O próprio Filho fala em João 4, capítulo 4, que a salvação vem dos judeus. Porque Romanos capítulo 9 diz que deles são a lei, deles são o culto, deles são a promessa. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos estranhos, estrangeiros, gentios, alheios à lei, mas por meio de Yeshua fomos o quê? Aproximados à comunidade de Israel. Então, amigos, se nós não guardamos os mandamentos, que não são 10 só, né? Porque a lei ela vai muito além do que a gente imagina. Ali é um resumo da lei dos 10 mandamentos. Leiam Levítico capítulo 23, evidente, amigos, que não tem coisas que não se aplicam a gente. Agora, não existe outro evangelho além do que o Messias trouxe. Se existe outro, esse seja o que é amaldiçoado. Que a paz e a graça esteja com todos que possam estar ouvindo e que a libertação da palavra, né, pura seja eminente na vida de cada um de vocês. Bom dia.